amigo, tudo bem com você? Aqui é o pastor Daniel Outeiro e este é o canal A Tribo de Dan. Este é o programa A Classe dos Professores, programa que acontece uma vez por semana, normalmente publicado às sextas-feiras, para trazer aqui uma reflexão bíblica com base no estudo proposto, no tema proposto pela lição da Escola Sabatina. Esse programa tem a intenção de ali oferecer ferramentas para os professores desenvolverem suas reflexões com os alunos no sábado pela manhã, estudando a lição da Escola Sabatina. É claro que você não precisa ser professor para acompanhar este canal, e se você gosta de estudos de teologia, gosta de estudos da Bíblia, curta, comente, compartilhe, para que esse vídeo tenha um alcance maior, né? Nós estamos no primeiro trimestre de 2026. Esse primeiro trimestre, portanto, trata aqui dos livros de Filipenses e Colossenses. Esse é o tema, né? Esses são os livros propostos para o estudo desse trimestre. Nós estamos na 11ª semana deste trimestre, então é 11ª, 12ª e 13ª semana, finalizando os estudos de Filipenses e Colossenses. E a proposta para essa semana é estudarmos Colossenses, capítulo 3, verso 1 a 17. Então, se você tiver a Bíblia aí, pega a sua Bíblia e já comece a acompanhar o nosso estudo. O Colossenses, capítulo 3, verso 1 a 17, é o tema dessa semana, ou é o objeto de estudo desta semana, que nós vamos fazer, que nós estudamos durante a semana e agora estamos só revisitando alguns pontos. Como verso principal da semana foi escolhido Colossenses capítulo 3, verso 14, que diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor que une todas as coisas com perfeição. Só essa palavrinha amor já dá muito o que se estudar. Nós temos uma dificuldade com definir o que é amor. Amor não pode ter um conceito social. Amor não pode ter um conceito da sociedade. Amor não pode ter um conceito colocado nos livros, nas novelas, nos romances, nos filmes, na cultura. Amor tem que ter um conceito bíblico. Portanto, biblicamente falando, e aqui é um resumo, porque isso aqui é necessário uma reflexão muito mais ampla, mas só para você saber, amor na Bíblia não é um sentimento. Eu sei que muitas pessoas tratam amor como sentimento, mas amor não é sentimento. Amor é uma decisão. A decisão, uma escolha. A escolha de atender a pessoa que está na minha frente, sentindo ou não sentindo nada por ela, sentindo afeto ou desgostando dessa pessoa, ou simplesmente não sentindo nada por ela, eu escolho atender aquela pessoa como se eu fosse o necessitado. Então veja, eu posso gostar, aí é mais fácil. Agir com amor, escolher amar. Eu posso não gostar, aí é muito difícil escolher amar. E eu posso não sentir nada por aquela pessoa, mas eu escolho amar. E a escolha do amor é sempre atender o próximo como se eu fosse o necessitado. Prestando atenção? É atender o próximo como se eu fosse o necessitado, como se a necessidade fosse minha. E a maior necessidade, a maior prova de amor que nós podemos dar para uma pessoa é apresentá-la à salvação. Porque a maior necessidade do ser humano não é comida, não são roupas, essas coisas, elas são importantes, mas não são a maior necessidade do ser humano. A maior necessidade do ser humano é salvação. Então, quando você apresenta a salvação para essa pessoa, você está mostrando que você de fato a ama. É claro que eu posso usar
a questão de atender às necessidades físicas, emocionais, psicológicas de uma pessoa, para levá-la à maior necessidade que ela tem, que é a salvação. Mas se eu só atender às necessidades físicas e emocionais que ela tem, só atender às necessidades psicológicas que ela tem, eu não vou demonstrar ou fazer a maior demonstração de amor que eu poderia fazer, que é levá-la à salvação. Cristo morreu e não foi esse o maior ato de amor de Cristo por nós. O maior ato de amor de Cristo por nós foi nos salvar. A morte é o meio pelo qual ele nos salva. Então, a morte é o caminho para a salvação. A morte de Cristo é o caminho da salvação. Mas a maior demonstração de amor de Cristo por nós é que ele nos salvou. Nos salvou. Bom? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, nós vamos ler Colossenses capítulo 3, verso 1 até o verso 4, onde diz assim: portanto, se vocês forem ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês serão manifestos com ele em glória. É claro que Paulo aqui, num primeiro momento, fala metaforicamente da morte. É lógico que nós não morremos de maneira literal, mas quando nós somos entregues a Cristo, nos entregamos a Cristo, deixamos de viver para nós e passamos a viver para Cristo. E não só viver para Cristo, mas viver por Cristo e viver em Cristo. Portanto, essa ideia de negar-se a si mesmo. Nós nos negamos. Às vezes eu tenho raiva, mas eu nego a minha raiva para viver Cristo. Às vezes eu tenho vontade de falar um palavrão, mas eu nego essa vontade para viver Cristo. E aqui eu estou falando de coisas que até são aceitas pela sociedade em determinados contextos. Mas aqui a gente está falando não é questão de ser aceito ou não aceito pela sociedade, mas é de viver Cristo independente do que eu quero e viver Cristo independente do que a sociedade acha que pode ser ou não pode ser aceitável. Nós vivemos Cristo, viver Cristo. É essa a ideia de viver para Cristo. Nós morremos, o Paulo vai falar em Romanos capítulo 6, que nós fomos sepultados com Cristo no batismo, e ao sairmos das águas, nós saímos, nós ressuscitamos, somos uma criatura diferente, é uma segunda vida, uma nova vida, não é mais a mesma vida que nós tínhamos antes de sermos convertidos. É uma nova vida, uma nova. Então, aqui nós não temos mais a cultura da terra, mas nós temos a cultura do céu. Nós não temos mais os valores da terra, mas temos os valores do céu. Nós não temos mais as ideias da terra, mas temos as ideias do céu. Mas como lidar com essa ambiguidade, né? Porque eu ainda me sinto ainda muito pecador, e de fato eu sou. Só deixarei de ser quando for glorificado, quando Cristo voltar. Nós lidamos deixando que o Espírito Santo tome as decisões no nosso lugar. Que o Espírito Santo atue no nosso lugar. Que o Espírito Santo faça ou escolha as coisas por nós. É o Espírito Santo que passa a conduzir a nossa vida, não mais nós. Não somos mais aqueles condutores da vida, mas é o Espírito que conduz a nossa vida. Continuando aqui, nós vamos ler o verso 5 e o verso 6. Está escrito assim: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena:
imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza e idolatria. E aí ele continua, né? Verso 5, verso 6. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqui há uma ideia que é melhor expressa no Antigo Testamento com a expressão Yeret Zara. Essa expressão, essa ideia do Yeret Hara, é uma ideia de uma natureza humana pecaminosa que foi herdada por todos os seres humanos desde que Adão pecou. Então aqui ele está falando: deixem todo o impulso pecaminoso. Deixem todo o impulso pecaminoso. Lutem contra isso. Não errem porque vocês se renderam ao pecado. É lógico que nós vamos errar porque nós somos pecadores, mas nós não erramos intencionalmente, ou não erramos porque nós nos rendemos ao pecado. Nós erramos tentando acertar. É diferente que seria o pecado da mão estendida, daquele pecado que fala: eu sei que é errado e eu quero fazer o que é errado porque assim é que eu quero viver. Nós erramos, mas não queremos viver no pecado. E é essa luta que nós temos que ter contra essas inclinações pecaminosas. São aqueles que citou aqui são as únicas inclinações pecaminosas? Não são. Nós veremos outras inclinações pecaminosas que vão ser descritas ao longo desse mesmo texto de Colossenses capítulo 3. Mas a ideia é que nós não vivamos para satisfazer as inclinações pecaminosas que nós nascemos com elas na vida anterior à conversão, mas que nós vivamos agora uma nova vida entregue a Cristo Jesus. Uma nova vida entregue a Cristo Jesus. É isso que a gente tem que viver. Bem, essa é a deixar a mentalidade terrena, a cultura terrena, e passar a viver a mentalidade do céu, a cultura do céu. Do verso 7 até o verso 11 está escrito assim: vocês também andaram nestas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Perceba que ele trata de dois momentos em que eles estão lidando. Então ele trata de um momento que parece que é a conversão, onde se deixou para trás a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os maus desejos, a avareza, a idolatria, mas ainda ficaram coisas como a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a língua obscena, no falar. Essas coisas ainda ficaram e elas precisam ser abandonadas. A gente precisa lutar contra elas, porque o cristianismo é uma caminhada constante em direção a Deus. Mas em algum momento pode ser que a gente volte, que a gente retroceda alguns passos, dê marcha ré em alguns passos que nós tínhamos caminhado em direção a Deus. E o ponto é: o inimigo vai usar estes momentos para fazer você desistir. Ora, você diz que é cristão, mas você ainda briga no trânsito, você diz que é cristão e enviados do Satanás falam essas coisas para vocês. Tá aí brigando no trânsito, acabou, se batizou e tá brigando no trânsito. É um enviado do capeta que fala isso para você. Quem fala esse tipo de coisa é enviado do cão. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Por quê? Porque o inimigo está tentando fazer você desistir. Ora, se eu errei, eu tenho que buscar a solução para o meu erro. E a solução para o meu erro é Cristo. Eu não posso desistir da solução do meu erro. Imagina a seguinte situação: você está com febre, você está doente, e aí você vai ao médico. O médico passa um remédio, você toma um remédio lá no hospital, então você tenta voltar ali para
para casa e você percebe que você não melhorou. Você continua mal. O que você vai fazer? Bom, não deu certo, fui ao médico, não deu certo, vou desistir, vou ficar na cama aqui até ver se por um milagre essa febre passa, se eu fico melhor ou se eu vou morrer de vez. É isso que a gente faz? Não. Se a gente está mal, a gente retorna ao médico buscando a solução. A gente não se afasta do médico porque a primeira aproximação não deu certo. A gente retorna. Com Cristo é a mesma coisa. A nossa doença é o pecado. É o pecado. E Cristo é o médico. A igreja é como se fosse um hospital. Nós vamos à igreja porque nós estamos doentes com o pecado e precisamos da cura. Nós precisamos da cura. É por isso que a gente vai lá. E nós precisamos encontrar a cura. Nós precisamos encontrar no médico. Aí o inimigo vai tentar dizer assim: não, você foi a Cristo. Você não foi curado do pecado, porque você caiu de novo. Então desiste, não volta para Cristo, não volta para o médico que cura do pecado. Não é assim que a gente tem que lidar. Uma vez que eu percebo que eu estou errado, aí é que eu preciso me agarrar mais a Cristo para encontrar a salvação, para buscar a salvação. Mas é uma caminhada constante. Uma hora eu dou passos em direção a Cristo, e aí, em algum momento, eu erro e retrocedo alguns passos, mas eu não posso agora desistir. Eu tenho que voltar a me relacionar com Cristo e avançar e continuar avançando. Volta um pouquinho, avança, volta um pouquinho, avança. Não me conformando com os retornos, não me conformando com a marcha ré, mas entendendo que se ela acontecer, eu preciso engatar a primeira de novo e partir para cima, ir para frente. Não deixa que nenhum enviado do capeta diga a você que porque você erra, você é indigno de estar na presença de Deus. Ele não está errado no sentido de sermos indignos. Não está errado no sentido de sermos indignos. Nós somos indignos de estarmos na presença de Deus. Mas não é a nossa dignidade que nos coloca na presença de Deus. É a dignidade de Cristo. Não é porque eu sou pastor que eu sou digno de estar na presença de Deus. Não. É Cristo que me dá condições de estar na presença de Deus. E eu preciso estar para ser curado do meu problema que se chama pecado. E eu preciso estar. Então, o evangelho é isso. É um mendigo mostrando a outro mendigo onde encontrar um pão. Eu só sou um mendigo. Quem é a solução para o meu problema como mendigo é Cristo. Mas aí eu estou encontrando outros mendigos como eu e estou falando assim, o pão é Cristo. Ele é o pão da vida. E a gente precisa encontrar ele. Ok? Vamos continuar então. Verso 9. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas, e se revistam da nova natureza, que se renova pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Aqui a questão é, não importa a sua origem, não importa quem você é, não importa a sua história, o que importa é de Cristo para frente. Uma vez que você é de Cristo, é Cristo. As pessoas veem Cristo em você. Deus olha Cristo em você. Não é mais o antigo você. Não importa quem você é, sua condição social, sua origem, sua história. Agora é Cristo em você. Quando o céu olha para você que foi convertido, você que é convertido, quando o céu olha para você, ele não vê mais o Daniel, não vê mais o João, não vê mais a Maria, não vê mais o José. Ele vê Cristo. O converso, ele tem um espelho na frente dele que reflete a imagem de Jesus. E eu, como um converso, como um verdadeiro converso, não posso olhar para o passado do meu irmão e condená-lo, assim como ele não pode olhar para o meu passado, para a minha origem, para a minha posição social e me condenar.
Porque ele tem que olhar Cristo em mim e eu tenho que olhar Cristo nele. E é claro que nós temos que nos esforçar para apresentar, pelas nossas palavras e atos, esse Cristo que é tudo em todos. É Cristo que é tudo em todos. Continuando aqui, verso 12 até o verso 14, está escrito assim: portanto, como eleitos de Deus, santos, amados, revestindo-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Compaixão, suportando-nos uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. O maior problema do cristianismo hoje é a falta de perdão. Perdão não quer dizer que a gente vá viver ou ter a mesma relação que antes. Perdão, sabe o que é perdão? A ferida que foi feita em mim não me machuca mais. Eu vou me proteger para não me ferirem mais. Mas aquela ferida não me machuca mais. Eu não vivo por causa daquela ferida. Eu deixo a outra pessoa viver a vida dela. Vai lá, viva a sua vida. Mas aquela ferida não me machuca mais. O perdão é mais benéfico para a pessoa que perdoa do que para quem é perdoado. E se eu acho que eu quero, que eu preciso do perdão de Cristo Jesus, eu tenho que oferecer o perdão para as outras pessoas. Por quê? Porque nós não ofendemos ninguém. Ninguém ofendeu tanto outra pessoa no universo quanto nós ofendemos a Deus. E ainda assim Deus nos perdoa. Ah, mas ele fez. Olha, a maior dor que te fizeram passar não é nada perto da dor que nós fizemos Deus passar ao nos rebelarmos contra ele e ao assassinarmos o seu filho na cruz. E ele nos perdoou. Então, nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar se nós queremos o perdão. Como eu posso querer algo de Deus que eu sou incapaz de oferecer ao meu irmão? Quando eu falo irmão, eu não estou falando a pessoas que são da nossa convivência, próximo, não. Eu estou falando o outro. Não importando quem é esse outro. Não importando quem é esse outro. Bom, seguindo aqui, no verso 16 e 17, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ora, tem uma coisa que a gente precisa entender. Cristão vive pela palavra. Às vezes eu vejo ali o pessoal falando, porque eu sou cristão tradicional, eu sou cristão progressista, eu sou da teologia X, Y, Z, eu sou... Amigo, só existe uma qualificação que pode vir depois do nome cristão. É cristão bíblico. Só essa. Se a instrução não é bíblica, não vale. É lógico que eu estou falando aqui para comportamento moral, para questão de salvação. Não estou falando de ciência, né? Porque sempre tem aqueles que precisam dessas explicações porque a capacidade cognitiva é muito baixa. Aí a gente precisa explicar que a gente não está falando de ciência, a gente está falando de espiritualidade, de moral, de ética, de comportamento, né? Então, cristão é bíblico. Cristão é bíblico. Cristão é bíblico. E como cristão bíblico que nós somos, é a única coisa que importa. A instrução, se não for bíblica, o cristão não vale. O cristão não vale. E aí, para a gente concluir aqui, né? Ele fala assim, no verso 17: e tudo que fizeres, seja em palavra, seja em ação, façam em nome de Jesus.
nas ações das mais simples às mais complexas. Né? Se a gente come ou bebe, se a gente faz um grande discurso, se a gente governa um país, ou se a gente simplesmente cuida da rua da nossa cidade, façamos isso em nome de Jesus. Que um zelador para Cristo tem mais valor do que um governante sem ele. Um zelador em Cristo tem mais valor social do que um governante sem Cristo. Social mesmo. Ele faz mais bem para a sociedade do que um governante sem Cristo. Então não é a posição, não é o poder, é viver Cristo. Viva Cristo. Em tudo que você for fazer, eu vou varrer o chão da minha casa. Vou varrer para Cristo Jesus. Eu vou fazer o meu almoço. Eu vou fazer para Cristo Jesus. Estou no meu trabalho, atendendo as pessoas, resolvendo problemas, fabricando uma peça. Estou fazendo para Cristo Jesus. Quando nós fizermos isso, então nós estamos vivendo como um verdadeiro cristão que vive para Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima semana.